Meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora Sede da Sabedoria, rogai por nós. Então, meus irmãos, após termos meditado demoradamente sobre a dor e o sofrimento, no contexto do plano de Deus e também na nossa vida enquanto cristãos, nós agora vamos esmiuçar um pouco mais, entender um pouco mais como são as nossas atitudes diante do sofrimento. Em especial, hoje, começaremos a falar das atitudes negativas, que são geralmente as atitudes que primeiro nós tomamos diante de um evento de sofrimento. A experiência do encontro com a dor e o sofrimento pode ser dividida em 3 fases. Geralmente é este o percurso que nós nessas 3 etapas percorremos até a assimilação total e a superação do sofrimento na nossa vida. Podemos comparar inicialmente essa primeira etapa como um encontro, como um tempo de encontro com o sofrimento. Podemos compará-la como a Sexta-feira Santa. Os discípulos que naquele dia estavam atordoados e surpreendidos pela carga de sofrimento que passavam diante do Senhor crucificado, morto e sepultado. Esse primeiro momento em que nós nos encontramos com o sofrimento é um momento violento, um momento em que de fato nós nos sentimos até superados pela onda de sofrimento que encontramos. Não estávamos programados para esse momento, não sabíamos o que viria. De repente o sofrimento e a dor batem na nossa porta. E então neste primeiro momento nós nos sentimos quase que como soterrados por ele. É o momento inicial, o momento do encontro. Num segundo momento, nós podemos entender o sofrimento como o Sábado Santo. Um momento de silêncio, um momento de vivência do luto. Ou seja, após esse impacto inicial com o evento do sofrimento, nós então temos um tempo para assimilar aquilo, tentar entender o porquê que aquilo aconteceu, tentar nos entender no meio do evento do sofrimento em que encontramos. Então, neste caso, nós nos encontramos neste tempo de elaborar a nossa visão sobre aquilo que nos está acontecendo. Não só olhamos o que nos aconteceu, mas queremos entendê-lo de alguma forma. E por fim, sim, nós entramos no domingo da Páscoa, no momento em que a dor e o sofrimento é transfigurado. Assim como Cristo ressurge com as suas chagas, mas ressurge com um corpo glorioso, nós também, após termos nos encontrado com o sofrimento e após termos meditado sobre ele, tentado assimilar aquela realidade na nossa vida, nós então temos condições de buscar superá-lo. Ou seja, de dar um rosto novo a esta carga que está sobre os nossos ombros, esse problema que nós precisamos carregar. E tentando, claro, fazer a nossa parte para superá-lo, também tentar entender neste caminho uma forma de melhorar por dentro, de se tornar mais humano, de se tornar mais divino, uma vez que também através do sofrimento eu tento me encontrar com Cristo e me unir a Ele. Trabalhando as atitudes negativas que nós temos diante do sofrimento, eu destaquei algumas que nós podemos meditar, até mesmo para tentar entender por que elas surgem em nós e de que forma que elas, de alguma forma, permanecem. Nós, diante deste susto do sofrimento que bate na nossa porta, diante de uma dor que aparece de repente, é mais que comum que, se sentindo então ultrapassado por essa dor, nós podemos de alguma forma nos sentir então inferiores e logo agir de uma forma defensiva, ou seja, agir de uma forma negativa. Quando nós agimos dessa forma, nós simplesmente bloqueamos todo o caminho que nós temos a percorrer de assimilação e de aprendizado com o sofrimento. A contestação do sofrimento, ela sempre nos faz sofrer mais. Por quê? Porque
o sofrimento está ali, embora eu estou contestando ou não, e mais pelo peso da própria contestação com que eu carrego aquele sofrimento. Ou seja, eu sofro duas vezes. O abatimento é a primeira atitude negativa que eu gostaria de meditar com vocês. O que significa uma atitude de abatimento diante do sofrimento? Ora, ela constitui uma das mais comuns atitudes que nós tomamos a primeiro momento. Nós simplesmente olhamos para o problema e achamos que ele é maior que nós, ou o reconhecemos maior que nós de alguma forma. E, diante desse primeiro impacto, ao invés de depois procurarmos viver o silêncio do sábado santo, ou seja, o período da assimilação, nós nos detemos nesta imagem inicial do sofrimento. Não queremos entendê-lo, não queremos aprofundar o sentido dele, não queremos saber de onde ele veio, se eu contribuí para ele de alguma forma, ou se até mesmo eu posso saná-lo. Eu simplesmente olho para a grandeza do problema e desisto de lutar. O abatimento é essa atitude de entrega, em que você se entrega diante do sofrimento a uma desolação, dizendo, é impossível eu fazer qualquer coisa para mudar essa situação. É como se eu me tornasse um ser puramente passivo na mão da vida. Aquilo que acontece vai me empurrando para o caminho que quer, porque eu não me imponho diante desse evento. Eu não busco saber como eu posso transformá-lo, como eu posso transfigurá-lo. Apenas por ver de longe o sofrimento, apenas diante do diagnóstico que eu recebi, apenas diante daquela briga, diante daquela discussão, daquela separação que até mesmo me fez parar de falar com o familiar, simplesmente diante disso, eu não vou mais a fundo, eu simplesmente paro aí e digo, isso é uma coisa que não se pode mudar. E aí eu vivo, diante dessa situação, uma determinada prostração. Uma certa prostração, um certo abatimento que vai minando as minhas forças aos poucos, à medida de que o sofrimento perdura. Porque enquanto eu estou em face do evento que me fez sofrer, e eu me rendo diante dele, eu ainda posso ficar de pé durante um tempo. Mas sem a convicção de que ele vai passar e sem a convicção de que eu posso fazer alguma coisa enquanto ele não passa, aquele sofrimento que permanece de pé diante de mim vai me fazendo me prostrar diante dele. Ou seja, eu aos poucos vou cansando de olhar aquela situação. Eu aos poucos vou cansando de olhar alguma coisa que está para além de mim, que é maior do que eu. E logo eu vou me entregando, eu vou dizendo, nossa, já que eu não posso fazer nada quanto a isso, a mim simplesmente resta parar e esperar. Se um dia isso passar, eu melhoro. Se não passar, eu tenho que carregar este peso ao longo de toda a minha vida. O abatimento, ele também está muito ligado a uma convicção de que nós temos de que outras pessoas devem vir e dar a solução dos nossos problemas. Como que isso acontece? Ora, eu passei por um evento de sofrimento, eu não estou disposto a entendê-lo, eu fico com aquela imagem, com o evento. Isso me aconteceu. E enquanto alguém não aparece na minha vida para dizer o que eu tenho que fazer, eu não me movo. E se ninguém aparece, é aí mesmo que eu permaneço no meu lugar. Ora, essa é uma atitude infantil muitas vezes. Porque não cabe ao outro dizer aquilo que eu tenho que fazer, embora o outro muitas vezes é instrumento de Deus para me apontar o caminho da saída. Mas eu não posso viver a minha vida toda refém de outras pessoas, ou até mesmo refém das opiniões que as outras pessoas têm a dar sobre aquilo que eu tenho que fazer. Antes que outro me aponte um caminho da saída, eu preciso me aprofundar no sofrimento e tentar entender o caminho da saída dele. Se eu só fico na face do sofrimento, ou seja, aconteceu a briga, e a briga pela briga, eu não tento entender o porquê a situação chegou a ponto de causar aquela briga. Mas se eu só fico naquele evento, certamente eu não vou conseguir pensar em caminho nenhum para sair daquilo. E claro, eu vou me tornar uma pessoa rendida, do qual, se não aparecer ninguém para me tirar daquela fossa, eu vou permanecer ali.
Essa não é uma atitude que devemos tomar. Porque, embora sempre Deus nos envie pessoas que nos ajudam a sair desse caminho ruim, deste caminho, muitas vezes como um labirinto em que a gente se encontra, não é obrigação do outro dar solução para os nossos problemas. O outro é esse complemento que junto de mim enxerga a via da saída, e não aquele que vai me impor uma visão de saída que ele tem. Até mesmo porque ele não está dentro de mim, ele não sabe como eu estou sofrendo aquilo. Se eu vivo ao sabor da opinião dos outros, eu posso tratar o meu sofrimento de uma forma rasa, como muitas vezes as outras pessoas tratam, ou até mesmo eu posso fazer do meu sofrimento simplesmente um caminho de atitudes exteriores de melhoramento, aquilo que na verdade não constitui a totalidade da função do sofrimento. Porque eu não devo só buscar criar atitudes exteriores para sanar problemas. Eu devo também me voltar para dentro e me tornar uma pessoa melhor para não voltar a cair naqueles mesmos problemas. A segunda atitude é a revolta. Quem de nós não pode bater no peito e dizer que já tomou essa atitude alguma vez na vida ou que hoje ainda não é uma forma com que nós próprios encaramos os nossos sofrimentos? Em que consiste a revolta? A revolta consiste em que você tem um alvo, ou seja, um problema, mas você não consegue acertar aquele problema para saná-lo. Ora, como você não consegue golpear o seu problema para derrubá-lo, você começa a golpear tudo que está à sua volta. O sofrimento seria quase que como aquela atitude de uma criança que se joga no chão querendo um presente dos pais e que começa a espernear no chão e que de repente qualquer pessoa que chegue para perto para tentar levantá-la do chão toma um soco. É mais ou menos assim que a gente age. Tantas vezes passamos por problemas e por não conseguirmos resolver aquele problema, nós tornamos a vida de todo mundo que está ao nosso redor um problema também. Ou às vezes levamos para outras áreas da nossa vida que estão bem os problemas de uma outra área que nós não conseguimos resolver. Quem de nós que depois de ter perdido o ônibus para chegar no trabalho, não acabou chegando lá tão aborrecido que tornou o dia das pessoas que trabalham conosco tão ruim quanto aquela experiência inicial do nosso dia? E muitas vezes, esse sofrimento que a gente carrega e que a gente faz com que outras pessoas suportem pela nossa grosseria, pela nossa impaciência, pelo nosso mau humor, esse sofrimento às vezes acaba passando em nós e permanecendo nos outros. Essa atitude da revolta é algo que deve nos fazer refletir muito. Certamente, nós culpamos a todos pelos problemas que passamos. Não sabemos separar o nosso problema da nossa relação com as pessoas que estão ao nosso redor. E aí, nós começamos então culpando-as, também acabamos julgando-as, também acabamos desferindo golpes sobre elas, que na verdade elas não têm responsabilidade nenhuma e nem obrigação nenhuma em aceitar. Às vezes a gente pensa que diante da vida, por eu estar passando por um problema, por eu estar sofrendo isso, eu tenho o direito de também fazer isso com as pessoas. E as pessoas elas têm que suportar, elas precisam aceitar porque eu não estou bem. Elas têm que me aguentar, porque hoje a coisa não está boa para o meu lado. Ora, nós não temos que tornar o nosso sofrimento de outras pessoas. Às vezes, as situações de sofrimento fazem com que o filtro de educação que nós temos para tratar as pessoas faz com que esse filtro suma um pouco. Mas cabe a nós ser um pouco mais senhores de nós mesmos. Ou seja, nós precisamos ter mais autodomínio, autocontrole. Não podemos desferir golpes sobre as pessoas porque, na verdade, nós não conseguimos atingir e acertar o nosso próprio problema. Precisamos entender que a revolta é uma atitude infantil, uma atitude que muitas vezes fere mais aos outros do que o próprio ferimento que eu estou carregando. Torna pior o dia dos outros do que o dia que eu estou passando. As outras pessoas, elas não têm culpa do problema que eu passo. Então, aquilo que eu passo, se é colocado diante do outro, deve ser colocado sempre como um pedido de ajuda e nunca como um golpe de condenação.
Uma outra atitude é o isolamento. Quem de nós também nunca se isolou quando passava por um momento de sofrimento? É claro que o isolamento, ele nunca se dá de um dia para o outro. Nós vamos aos poucos nos isolando das pessoas, da convivência, do convívio com os nossos familiares, da frequência à casa dos nossos amigos. Aos poucos nós vamos nos subtraindo daquelas atividades comuns que me faziam encontrar as outras pessoas. Por quê? Porque eu preciso me isolar, eu preciso de tempo, eu preciso pensar sobre o meu problema. Se ignorar o problema, fazendo muitas coisas, é um grande erro, se isolar também para tentar encontrar a solução do problema é um outro grande erro. Muitas vezes, o problema que você carrega, aquele fardo que você há tanto tempo suporta, já foi resolvido pelo irmão que está do seu lado. E só não é resolvido por você também porque você não parou para pedir ajuda a ele. Porque você não expôs diante dele a sua vida pedindo um auxílio, pedindo um conselho. Certamente nós não podemos abrir a nossa vida a todas as pessoas. Mas Deus nunca nos deixa sozinhos. Ele nunca nos abandona. E como que Deus não nos abandona? Estando presente em pessoas que nos apontam uma luz. Em pessoas que às vezes nos dirigem uma mensagem, uma palavra, um trecho da Escritura. Pessoas que têm o comprometimento em nos ver melhor. Só que nós, por acharmos que o nosso problema é nosso e só nosso, e não precisa ser partilhado, muitas vezes até mesmo por vergonha, porque a gente quer sempre ser visto como pessoas boas, que estão cada vez mais indo para frente, nós não queremos admitir que nós sofremos, que nós somos frágeis em alguma parte da nossa vida. Então, diante disso, a gente se fecha, a gente não conta para o outro aquilo que estamos vivendo. Nós não falamos, meu amigo, senta comigo, preciso dividir essa situação com você. Se eu não posso me entregar totalmente à opinião do outro, se eu não posso ficar parado esperando que o outro me dite aquilo que eu preciso fazer, ao mesmo tempo eu não posso esquecer que a voz do outro pode ser voz de Deus para mim. Que o outro, ele não tem a obrigação de ditar a saída para o meu sofrimento, mas ele pode simplesmente se fazer companhia, ou seja, dividir o peso da cruz comigo, ser o meu sirineu. Ou pode, numa situação ou outra, ter uma palavra de sabedoria que me conduz à solução do problema. Pode também ser um ouvido para mim. Quantas vezes as pessoas que nós encontramos pela rua, às vezes nunca nos viram e começam a falar das suas próprias vidas de uma forma que você fala, meu Deus, ela está me contando a vida dela toda. Às vezes na fila do médico, às vezes na fila do supermercado, você foi falar de uma coisa, a pessoa já começa a falar. Por quê? Porque as pessoas estão carentes de ouvido. Elas estão guardando tudo muito para si mesmas. Elas não estão querendo dividir. E aí quando uma hora ou outra encontra alguém com que dividir uma situação, elas logo jogam tudo para fora. Nós não podemos ser pessoas assim, que como uma panela de pressão vai guardando e cozinhando dentro de si os problemas e chegar a ponto de só falar com as outras pessoas na hora que a gente explodir. Precisamos saber que as outras pessoas são auxílio poderoso no nosso caminho. Precisamos não usá-las como uma muleta, ou seja, eu dependo desse apoio para continuar andando. Não é isso, as pessoas não são isso na nossa vida. Mas certamente são ouvido, são conselho, são sustento e são incentivo, até mesmo com o próprio testemunho de suas vidas. Aquilo que a gente passa com tanta dificuldade, outra pessoa já conseguiu superar e pode nos apontar o caminho. Mas nós precisamos dividir. Nós precisamos nos abrir. Nós tendemos muito a fechar o nosso mundo em nós mesmos. Eu já falei isso num outro tempo do nosso curso. Se nós somos o único que mora no nosso mundo, certamente o nosso problema é o maior do mundo. Se eu estou sozinho no meu mundo, o meu problema é o maior do mundo. Eu preciso fazer com que outras pessoas entrem no meu mundo. Eu preciso dividir com outras pessoas aquilo que eu vivo. Porque dividindo, o problema suaviza. E até mesmo eu, depois de falar, posso encontrar sozinho a solução. Porque eu já não estou mais vivendo o problema com aquela carga de tensão. Aquilo foi dividido, aquilo foi partilhado.
Logo, eu estou mais leve, eu estou com a mente mais clara e eu mesmo posso buscar o caminho para superar esse evento que me faz tanto sofrer. Uma última atitude que nós vamos meditar por agora. Certamente existem muitas atitudes negativas que nós tomamos diante do sofrimento e da dor. Eu quis destacar só as principais, mas a última que nós vamos meditar neste momento é a complacência. A complacência é uma grande doença que tem levado muitas pessoas a uma depressão profunda, tem levado pessoas verdadeiramente à morte. O que significa complacência? É uma palavra que não está muito no nosso vocabulário. Complacência significa ganhar gosto pela própria dor. Ou seja, com o passar do tempo, eu começo a me sentir no direito de ter aquela dor. Eu olho e falo, aquela pessoa, ela brigou comigo, ela gritou comigo, ela me ofendeu, ela me fez passar vergonha na frente dos outros, ela me humilhou na frente dos outros. Ora, se eu passei por todo aquele constrangimento na frente de todos, eu tenho o direito de estar me sentindo assim. Em primeira instância, nós não estamos errados. Diante do evento, muitas vezes muito doloroso que sofremos, nós precisamos parar um tempo e assimilar aquela dor. Mas nós não podemos parar nela. Nós não podemos ganhar gosto por estar sofrendo. Em outras palavras, o que a gente faz é gerir aquela dor. Aí, como uma mãe, uma gestante, a gente pega aquela dor e fica ali com ela, e fica alimentando ela, e fica vendo aquela dor crescer, porque a gente acha que tem o direito de permanecer dolorido para sempre. Ora, eu já falava disso num outro momento. É como tomarmos o veneno e esperar que a outra pessoa morra. A gente diz, nossa, o meu patrão me mandou embora dessa forma. Eu vivi tantos anos, me dediquei tantos anos a esse trabalho, ele não tinha o direito de fazer isso comigo. Aí pronto, entra dentro de um quarto e não sai mais. E começa se isolando dos outros. Vejam que as atitudes negativas elas vão se somando. Né? Para que eu tenha gosto pelo meu sofrimento, antes eu tenho que ter tido uma revolta porque eu tentei resolver aquilo e não consegui, eu comecei a me abater com aquilo, eu comecei a me isolar. E assim, isolado, longe de todo mundo, eu começo então a criar esse gosto por permanecer sofrendo. Eu considero que a outra pessoa não tinha o direito de fazer aquilo comigo, mas que eu tenho o direito de ficar com o que ela fez comigo. Então, eu começo dia após dia a definhar. Como eu falei, nem sempre a situação da complacência, do isolamento, ela acontece de um dia para o outro. É muito sutil. Hoje você tinha um encontro com seus amigos e você disse, não, estou passando por um probleminha, eu vou ficar em casa. Chega o final de semana, você ia sair com a família e você disse, não, essa semana eu não estou muito bem, eu vou ficar aqui. Passa a outra semana, mais 2 semanas, e você já diz assim, olha, hoje eu vou voltar ao trabalho, porque essa dor ela está me incomodando demais, esse sofrimento está me destruindo, eu preciso resolver isso, preciso arrumar um caminho de resolver isso. E a cada vez mais nós vamos nos trancando, nos fechando, nos separando dos outros. E, à medida de que o tempo passa, nós então vamos nos sentindo no direito de estar assim. Nós não podemos fazer isso conosco mesmo. Nunca temos o direito de nutrir uma dor em nós. Dor e sofrimento aparecem. E, claro, precisamos suportá-los se independe de nós eles estarem ali. Mas nunca cabe a nós querer que eles fiquem. Isso não é agradável a Deus, isso não é bom para nós. Isso é uma outra atitude infantil. É como aquela criança que nós brigamos porque fez alguma coisa errada e ela se emburra e fica no canto da sala e depois você vem com a comida e ela diz, não, eu não quero comer porque você brigou comigo. Então vamos assistir televisão. Não, eu não quero assistir televisão porque você brigou comigo. Entendem? São situações, nós nos achamos muito adultos, mas essas situações que nós agimos diante do sofrimento, essas situações negativas, elas mostram a verdadeira criança que está dentro da gente. Nós criamos aquele gosto por não comer igual aquela criança, para que o pai veja que a briga dele comigo me magoou. Eu me sinto no direito de estar trancado dentro de um quarto de noite, sob uma cama, ali definhando porque alguém me magoou, porque alguém me humilhou,
porque alguém me tirou do cargo que eu tanto gostava de estar nele. Não cabe a nós nutrir sofrimento. Essa atitude da complacência, ela é infantil, claro, mas ela é infantil destruidora. Ela é infantil enquanto atitude, mas enquanto consequência, ela tem mais consequência do que uma atitude de um adulto, porque ela vai nos apodrecendo por dentro. Vocês certamente já tiveram a oportunidade de ver a Tafona. Nem sempre o mar numa grande ressaca vem com uma onda e destrói uma casa. Na maioria das vezes o mar ele vai avançando por baixo da terra. Ele vai apodrecendo as estruturas das casas até que de uma hora ou outra a casa cai sozinha. A atitude da complacência é mais ou menos isso. A gente vai deixando que o sofrimento não nos tombe de uma vez, mas que ele vai minando as nossas forças. Ele vai nos apodrecendo nas nossas estruturas a ponto de que uma hora para outra, com o menor sopro do vento, nós caímos sozinhos. Por quê? Porque fomos nutrindo uma dor que não precisava ser nutrida por nós. Nos detemos nela não para aprender com ela, mas para fazer dela aquele instrumento que vai me fazer ferir para que o outro tenha pena de mim. No fundo, qualquer uma das atitudes negativas, seja ficar abatido, seja ficar revoltado, seja me isolar, ou seja ficar autocomplacente, são atitudes que carregam consigo o desejo de pena. Queremos que as pessoas tenham pena de nós. Queremos que alguém deite na cabeceira da nossa cama e alise a nossa cabeça e diga: o mundo todo está errado, é você que está certo. Queremos não nos transformar diante da situação, mas queremos que o mundo se transforme diante da nossa visão. Que o mundo se ajoelhe à beirada da nossa cama e fale: não, pode ficar como você está. Não precisa amadurecer, não precisa dar um passo adiante. Quem vai se tornar mais suave sou eu. Você não precisa se tornar mais forte. Ora, essa atitude é uma atitude fantasiosa, é uma ilusão. O mundo nunca vai se tornar mais brando para que nós passemos por ele. Nós é que precisamos nos tornar mais fortes para passar pelas situações do mundo. Louis Lavelle, o filósofo que nós estamos utilizando nas nossas meditações, ele faz a comparação da vida com um palco de teatro. Ele diz que muitas vezes nós sentamos nas cadeiras da frente de um teatro e esperamos com que a peça comece. Quando na verdade a peça nunca começa e nós começamos a reclamar. Porque na verdade o nosso lugar não era no banco, o nosso lugar era como protagonista no palco. Nós esperamos da vida atitudes prontas que vão nos fazer ser tristes ou felizes. Nós acordamos pela manhã e falamos: o que vai ser deste dia? O que vai me acontecer nesse dia? Mas nós não paramos para pensar no que nós podemos fazer naquele dia. No que cabe a nós tornar o nosso dia melhor. E não ficar esperando que as coisas boas aconteçam para que a gente possa sorrir. No palco da vida, nós somos os protagonistas, não os assistentes. Sofremos muitas vezes por tempos muito longos, porque esperamos que alguém apareça no palco e faça alguma palhaçada, conte alguma piada para que a gente possa rir. Mas nada acontece. E nós começamos a reclamar que no palco da vida nada está acontecendo para que eu possa rir. Nada está acontecendo para que eu possa me comover. Ora, o nosso lugar no palco da vida não é na cadeira. Nós é que temos que ir lá e contar a piada. É nós que temos que subir no palco e fazer a peça acontecer. E não ficar reclamando porque as coisas não aconteceram. O papel é nosso. A vida, meus irmãos e irmãs, não é uma sucessão de fatos prontos. Ou seja, as coisas não vão ir acontecendo de qualquer forma. A vida é uma tarefa. Ou seja, cabe a mim levantar de manhã, colocar os meus pés para fora da cama e saber em que me cabe o dia que está nas minhas mãos. Certamente muitas coisas não estão nas minhas mãos naquele dia. Preciso esperar chegar no trabalho, isso não depende somente de mim, não depende somente que eu levante na hora. Eu preciso ter relações com os clientes, com os filhos, eu preciso estar falando com pessoas. Isso vai alterar o estado do meu dia.
Mas certamente existem muitas posturas que eu posso me determinar a tomar no dia, independente das coisas que vão me acontecer. Eu posso levantar da cama e acreditar e me empenhar em ter um dia feliz, apesar de eu perder o ônibus ou não, apesar do patrão gritar comigo ou não, apesar do filho não fazer o dever de casa ou fazer. Ou seja, cabe a mim também tomar grandes decisões para que o meu dia seja melhor. E não ficar esperando com que as coisas aconteçam. Repito, a vida é tarefa. A vida não é sucessão de coisas prontas. Ou seja, eu preciso encarar a vida como uma tarefa a desempenhar. Assim como o meu trabalho é uma tarefa que diariamente eu preciso estar todo nele para que as coisas que me foram confiadas aconteçam, assim é a totalidade da minha vida. As coisas estão nas minhas mãos, mas o que eu vou fazer com aquilo? Como eu vou me doar para ter o dia que eu quero? Como eu vou me empenhar para chegar à meta a qual eu estou me empenhando há tanto tempo? A qual eu estou focando há tanto tempo? Quero concluir a faculdade, mas no meu dia de hoje eu não dou tudo de mim para chegar até lá, eu falto a aula. Eu participo de qualquer forma. Eu quero progredir na vida comunitária, ou seja, eu quero ser uma pessoa de uma vida mais ativa junto à minha comunidade paroquial. Só que hoje não. Hoje eu vou lá, sento no banco, levanto e vou embora. Ora, é o meu hoje. Melhorar o meu futuro é dar tudo de mim no hoje. Se o hoje que eu tenho nas mãos não é um instrumento de uma atitude firme e positiva para que eu possa superar o que de adverso me acontece, ora, o amanhã é incerto. Eu posso nunca ter a possibilidade de sair disso. Pode vir um outro problema amanhã. Nós falamos em matar um leão por dia, e é verdade, porque se a gente não mata o de hoje, amanhã tem o de hoje e o de amanhã para a gente matar. Ou seja, precisamos desde já pegar o que nós temos agora e dar tudo de nós no agora para ter então um dia feliz, para superar a tristeza, para melhorar dessas atitudes negativas, para tentar enxergar a vida de uma forma melhor, para tentar ser uma pessoa melhor para os outros. Eu não posso dizer, sim, eu sou uma pessoa revoltada, eu desconto os meus problemas em todo mundo, torno o meu ambiente péssimo, mas eu não vou melhorar agora não. Como eu acabei de ouvir o que você está falando, eu preciso de um tempinho a mais até eu assimilar isso. E depois isso vai caindo no esquecimento. É hoje, é o agora que nós temos para mudar. A reflexão sobre a nossa vida, o aprofundamento que precisamos ter diante daquilo que está na nossa vida, no nosso sofrimento, nas nossas dores, no contexto cotidiano da nossa vida, essa reflexão não pode ser adiada. Eu não posso desligar essa câmera desse telefone, desse computador e dizer assim, tá, eu ouvi, depois eu penso sobre isso. Nós vivemos num ritmo tão corrido de vida que as outras informações vão nos soterrar e nós vamos perder essa graça que passa sem que a gente perceba. Ou melhor, a gente até percebe, mas a gente deixa a graça passar a si mesmo. É agora, meus irmãos. Paremos agora. E vamos pensar agora, dessas 4 atitudes que eu ouvi, em qual delas eu me encaixo? E também, existem outras atitudes negativas que eu tenho? Quais são elas? Ao invés de parar e querer, não, deixa isso melhorar. É o meu trabalho que tem que melhorar. É o meu filho que tem que melhorar. Eu não preciso de nada disso. O mundo não se inclina para que a gente passe. A vida não pavimenta o caminho para que a gente possa passar por ele asfaltado. Infelizmente, na estrada em que caminhamos, há muitos buracos, muitas curvas perigosas. Ou nós nos determinamos agora a dar o melhor de nós para chegar ao fim do percurso, ou nós corremos o sério risco de quebrar o carro no meio do caminho. Aquele buraco que poderia ter sido previsto, na verdade agora se tornou um empecilho definitivo, porque quebrou o carro. Nós não precisamos chegar a esse ponto. Não precisamos ter a surpresa de uma curva se antes nós tivermos o cuidado de aparar a grama e o mato que está na beirada da estrada.
Se nós fizermos a revisão nesse carro que nós caminhamos, não precisamos nos deparar com a surpresa de um carro sem gasolina, sem combustível, sem energia para chegar até o fim do caminho. Demos hoje tudo de nós para que possamos caminhar, chegar à nossa meta. Bento XVI, na sua encíclica Spe Salvi, ou Salvos pela Esperança, logo no início ele nos diz algo que é espetacular. Ele nos fala assim: o presente, ainda que custoso, pode ser vivido e aceito, se levar a uma meta e se pudermos estar seguros desta meta. Se esta meta for tão grande que justifique a canseira do caminho. O que eu quero dizer com isso? Por que trazer isso agora? Porque muitas vezes não é o problema da gente que é grande demais, é a nossa esperança que é pequena. Nós nos detemos tanto, colocamos a nossa esperança em coisas tão pequenas e nos deparamos com sofrimentos tão grandes que, de fato, olhando para o porquê sair daquilo, a gente se sente no direito de permanecer no lugar que está sofrendo. Às vezes, não é que a gente nem quer sair do sofrimento, a gente quer, mas a gente não vê motivo. E sabe por que a gente não vê motivo? Porque a nossa esperança está depositada em coisas que vão nos fazer sofrer depois de novo. Uma pessoa que está num relacionamento que a está destruindo aos poucos e quer sair daquele relacionamento só para entrar em outro que vai fazer acontecer a mesma coisa com ela, ela de fato não vai ter força para superar aquele sofrimento, para sair daquela situação que a está fazendo sofrer. Porque a razão da esperança dela é pequena demais. Se você está num trabalho que não está bom e você quer sair dali, aquilo está te destruindo, mas você quer sair dali para ir para outro lugar só por causa do dinheiro ou para repetir as mesmas atitudes, é claro que você não vai ter força para sair. Não é que o sofrimento é grande, a razão para sair é que é pequena. Veja, Bento XVI diz, o problema que nós vivemos hoje, ele pode ser suportado, ele pode ser aceito e pode ser superado, se eu tenho uma grande esperança que justifica a canseira do caminho. Se eu tenho uma meta grande, nenhum problema vai ser grande demais para que eu possa permanecer nele. Repito, o problema é que as nossas esperanças estão presas em coisas pequenas demais. Queremos trocar um problema por outro. E aí realmente não vale a pena sair do lugar que estamos. A nossa esperança, ela precisa ser sempre depositada em coisas melhores. Ou seja, a minha esperança deve ser me tornar uma pessoa melhor através do sofrimento. E não passar por essa situação para nunca mais sofrer, nunca mais passar por isso de novo. Eu preciso passar por isso e aprender com isso. Para se caso isso voltar, já estou uma pessoa mais forte para passar por aquilo novamente. Agora, se a minha meta é simplesmente passar por uma situação e depois viver correndo dela, ou viver uma outra situação parecida com ela, certamente o sofrimento vai nos deter, porque ele é sempre muito intenso, enquanto as razões da nossa esperança às vezes acabam sendo tão fugazes, acabam sendo tão fúteis, acabam sendo tão pequenas. Onde está hoje a sua esperança? Qual hoje é a razão da sua esperança? Qual hoje é a meta a qual você deseja chegar? Um jovem que está na faculdade, ele não se detém num dia de chuva para chegar na faculdade, para as aulas, porque a grande esperança dele é a formatura. E mais que a formatura, é se tornar um profissional que ele só vai poder ser se ele concluir o curso. Às vezes, nós não temos a mesma persistência na vida para superar uma grande dor que um jovem tem para chegar ao fim da faculdade. Será que a nossa esperança é grande o suficiente para fazer-nos superar os nossos sofrimentos? Essa é uma pergunta que eu deixo você hoje com ela, que você precisa pensar. A resposta é sua. Ninguém pode responder por você. Onde está a sua esperança? Se ela não é grande o suficiente para fazer com que os problemas da vida sejam sempre superados por você, mude o lugar da sua esperança. Coloque a sua esperança num lugar maior. Certamente, a nossa grande esperança tem que estar em Deus.
Isso não há dúvidas. A nossa esperança tem que ser chegar ao céu. A nossa esperança tem que ser nos tornar santos. A nossa esperança deve ser essa união com Jesus Cristo. Mas junto dessa grande esperança, outras esperanças próximas devem estar presentes e unidas a essa grande esperança. Ou seja, a minha esperança é ser padre. Estou então buscando isso na minha vida. Essa não é a esperança última. A esperança última é eu chegar ao céu. Mas ser padre é uma esperança pequena que vai fazer com que eu me ligue a essa grande esperança. Você deseja casar, está a caminho do casamento. Se a sua esperança está no casamento simplesmente para ser feliz, é uma esperança pequena demais. Agora, se você deseja se santificar nesse casamento, se você deseja formar uma família cristã, uma família honesta, uma família que vai ser semente de Deus no mundo, que vai ser semente de bons cidadãos, ora, você está tornando esta pequena esperança ligada à grande esperança de chegar no céu. E aí, se eu tenho uma grande esperança, tudo que é cansaço no caminho está justificado. Termino com as palavras de São João Paulo II, na carta ao sentido cristão do sofrimento humano. No sofrimento está como que contido um particular apelo à virtude que o homem, por seu turno, deve exercitar. É a virtude da perseverança em suportar tudo aquilo que incomoda e faz doer. O sofrimento não está na sua vida para te destruir. Ele está para incitar em você o desejo da virtude, a virtude da fortaleza, a virtude da perseverança, a virtude da fé, a união com Cristo. Portanto, não vamos nos dar como derrotados. Hoje não vamos falar das atitudes positivas, que são um remédio para as atitudes negativas. Isso falaremos na próxima formação. Mas não quero deixar também vocês nesse sentido de atitudes negativas como que desesperados no meio das próprias faltas. Olhem aquilo que de mal vocês fazem diante do sofrimento, mas não olhem para ficar abatidos. Não reconheçam tudo de ruim que vocês têm para ficar revoltado, ou para ficar isolado, ou para ter a complacência. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Eu ajo errado e é assim que eu vou permanecer até o fim da vida. Não é para isso que eu convido você a uma autorreflexão das suas atitudes negativas diante do sofrimento. Eu convido você a pensar em como você age mal diante do sofrimento para que você possa fazer despertar em você o desejo da virtude, das virtudes que vão te tornar um ser humano melhor, um cristão melhor. Alguém plenamente humano, mas também aos olhos dos outros irmãos, alguém divino. Sabe quando nós olhamos para uma pessoa que sabe sofrer e nós falamos, nossa, como que essa pessoa me passa Deus? É isso que nós somos chamados a ser para os outros. Nós não somos chamados só a ficar reconhecendo nos outros a fortaleza e as coisas boas que eles têm. Nós somos chamados a imitá-los. Nós somos chamados a assimilar essas virtudes em nós. É esse o convite que eu deixo a você com a pergunta: onde está a sua esperança? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.